Aos meus amigos, às minhas amigas, assinantes da TCM, o meu abraço cordial. Estamos no dia 11 de julho de 2024. O santo do dia, com mais um radar econômico, é São Bento. Dia 11 de julho, dedicado a São Bento, também conhecido como São Benedito. Ele é considerado o pai dos monges e padroeiro da Europa. São Bento é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Ele é invocado como um protetor contra os males, como patrono dos estudantes, dos trabalhadores rurais e como intercessor para encontrar objetos perdidos. São Bento faleceu em 21 de março de 547 d.C., em Monte Cassino, na Itália. A notícia de economia da semana. O nosso estado teve um primeiro semestre de 2024 com resultado positivo na balança comercial, ou seja, as exportações somaram valores que ultrapassaram as importações potiguares. Entre janeiro e junho de 2024, o saldo da balança comercial chegou a 238 milhões de dólares. As exportações corresponderam, nos primeiros 6 meses, a 484 milhões e 100 mil dólares, o que significa um aumento de 83% em relação ao mesmo período de 2023. Os números integram a 7ª edição de 2024 do Boletim de Análise Econômica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação do Rio Grande do Norte, que tem à frente o secretário Silvio Torquato. Conforme o boletim, que resume a sistemática dos dados do Ministério do Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, referente ao Rio Grande do Norte, predominaram na pauta de exportações potiguar, entre janeiro e junho, óleos combustíveis, frutas, castanhas, seguidos de açúcares e produtos da indústria de transformação e outros similares que produzimos em abundância, como tecidos, algodão, sal marinho no Rio Grande do Norte. Uma boa notícia para o estado do Rio Grande do Norte. Com o impulso das mudanças nos programas de transferências pré-eleição de 2022 e no início de 2023, a extrema pobreza do Brasil reduziu pela metade no pós-pandemia e caiu de 19 milhões e 200 mil em 2021 para 9 milhões e 500 mil em 2023. Dos brasileiros que deixaram a extrema pobreza, metade vivia no Nordeste. A região ainda mantém, no entanto, 5,2 milhões com rendimentos per capita de até R$ 209. Além da Bolsa Família, estudiosos citam também como fatores que contribuíram para esse movimento de melhora do mercado de trabalho, as chuvas mais regulares no Nordeste dos últimos anos e o reajuste real do salário mínimo, que beneficia trabalhadores e beneficiários do INSS. O estudo dos pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas mostra ainda ritmo de queda de diferenças entre os 9 estados do Nordeste. Eu tenho aqui a relação dos 9 estados do Nordeste, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, mostrando de 21 para 2023, 22,9% o nível de pobreza no Brasil. E de extrema pobreza, o nível caiu 50,4%. São dados realizados pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e que mostram que o Brasil começa a melhorar em algumas regiões. Ceará, Rio Grande do Norte, a Bahia, foram 3 estados bem avaliados, onde a renda começa a melhorar. Segundo o professor de economia da Universidade do Ceará, Flávio Ataliba Barreto, isso tende a progredir até o final do ano, de acordo com os passos que forem dados pela economia brasileira. Um estudo da Unesp projeta um cenário de risco para a produtividade com alta temperatura e redução da oferta de água. São Paulo e Minas Gerais seriam impactados. São 2 grandes produtores de café. Com a alta do calor extremo, poderá reduzir em até 50% as áreas cultiváveis de café no Brasil, o que seria assombroso para um país que é um dos maiores produtores de café do mundo. Segundo estudo feito pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, os pesquisadores simularam mudanças na região para as próximas décadas. O café arábica, espécie observada em pesquisa da Unesp, é a 2ª mais cultivada do país, é mais susceptível a mudanças climáticas, segundo o Gluco Rolim, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp. Com o aumento da temperatura média global, o percentual de áreas aptas para a produção desse tipo de café no país cairia de 8,7% para 5,4% no período entre os anos 2061 a 2080, que é um longo prazo. Mas considerando-se o cenário mais pessimista, essa proporção recuaria menos. Minas Gerais seria o estado mais afetado e impactado com o aumento da temperatura global.
mas peçamos a Deus que isso não aconteça e que São Paulo, o Paraná, Minas Gerais continuem produzindo em abundância o café que abastece não só a xícara do brasileiro, mas também nós mandamos para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, e o Brasil é conhecido como o país do café e do futebol, e do bom café. Essa é que é a verdade, e os elementos precisam melhorar. Com relação à economia, a semana se pronuncia mais favorável. O presidente Lula esteve no encontro do Mercosul, na Bolívia, e conversou com líderes da região do Mercosul. Teve ressonância positiva no Brasil as declarações do ministro Fernando Haddad de que o arcabouço fiscal será mantido e as regras estabelecidas para zero do déficit público esse ano serão cumpridas. O dólar recuou, chegou a 5,70 semana passada, já está fechando a 5,40, era para estar em R$ 4,50, R$ 4,60 no máximo. Eu acredito que voltará aos 4 e um quebrado. E a Bolsa de Valores de São Paulo continua alimentando altas nessa semana, o que significa que há uma segurança maior de que a economia nacional vai para uma foz tranquila, com os ventos soprando favoravelmente. Já que nós temos minério de ferro, café, sal, a produção de petróleo aumenta, a agroindústria responde, problemas apenas na região do Pantanal, onde o bioma pantaneiro se vê emaranhado de pequenas queimadas pela secura do ambiente. Então, a economia nacional parece que está procurando acertar os passos e o governo baixou a bola com relação a exigências maiores do Banco Central do Brasil, que apenas controla a política monetária acertadamente na gestão de Roberto Campos Neto. Essa que é a verdade. O plano Cheyenne com Coteminas, anunciado do Planalto, não saiu do papel. Segundo o memorando assinado entre as companhias em junho de 2023, e lá se vai mais de um ano, 2.000 confecções que são clientes da Coteminas, passariam a ser fornecedoras da Cheyenne para atender o Brasil e a América Latina. As fabricantes locais de têxteis, apresentadas como as primeiras parceiras do projeto, num suposto movimento maior de nacionalização da Cheyenne, dizem que as conversas pararam entre setembro e outubro de 2023. Empresas ouvidas relatam mudanças no contrato com a Pila Cheyenne, após o anúncio do plano em Brasília e que inviabilizaram a venda. Ainda citam a piora da crise financeira da Coteminas, que é uma empresa mineira. Segundo o memorando assinado entre as companhias, em junho de 2023, com a bênção da Presidência da República, 2.000 confecções que são clientes da Coteminas passariam a ser fornecedoras da Cheyenne para vender para o mundo todo, para atender o Brasil e a América Latina principalmente. Isso nem começou. Assim, portanto, esperamos que essa parceria, que é bom para o governo do Rio Grande do Norte, é bom para a população norte rio-grandense e para as produtoras de texto, aconteçam, já que um ano se passou e nada foi feito, apesar de ter havido solenidade no Palácio do Planalto para anunciar esse benefício que viria para o estado do Rio Grande do Norte. Esperamos, pois, que isso aconteça. E os preços sobem, o IPCA subiu 0,21% em junho, puxados pelos preços dos alimentos. Com isso, o país tem uma inflação acumulada de 4,23% em 12 meses. O resultado veio abaixo das expectativas do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,32%. O maior impacto do mês veio novamente do grupo Alimentação e Bebidas, com a alta de 0,44% e peso de 0,10 percentual. No índice geral, é uma variação mensal menor que maio, quando os preços do grupo haviam subido 0,62. O resultado geral de junho também representa uma desaceleração contra o mês anterior, já que o IPCA havia fechado em maio com a alta de 0,46%. Em junho de 2023, contudo, houve uma deflação, ou seja, os preços caíram 0,08%. Daí o aumento na anualidade do IPCA. Com isso, o país tem uma inflação acumulada de 4,23% em 12 meses. No acumulado do ano de 2024, essa alta é de 2,48%. O resultado de junho veio abaixo das expectativas e animou até o mercado financeiro, que esperava um aumento maior. Tivemos esta semana anunciado a partir de 0 horas do dia 9 de julho o aumento da gasolina, 7,1%, e de 9,7% do gás de cozinha. Desde outubro de 2023 que a Petrobras não fazia reajustes nos derivados de petróleo. Eu tenho dito no Radar Econômico que o preço do petróleo no Brasil está defasado
da paridade do preço internacional. Ou seja, nós estamos vendendo no Brasil um preço mais barato. E desde o final de maio que eu chamava a atenção que você esperasse um aumento no preço dos combustíveis, que eles estariam para chegar. O petróleo Brent, o barril, está cotado acima de $85. O barril de petróleo, o que significa dizer que o preço tende a aumentar. Bole no bolso de cada brasileiro, das empresas, mas é uma necessidade de adequação, já que a Petrobras e as empresas privadas que exploram o petróleo no Brasil também têm que acompanhar essa paridade internacional. O grupo de trabalho da reforma tributária da Câmara dos Deputados concluiu o seu parecer na madrugada de ontem, dia 10, e realizou uma série de alterações no texto. A lista extensa, que poderá ser impacto na alíquota padrão do novo imposto sobre o valor agregado, o IVA, inclui a ampliação do cashback, a devolução de tributos às famílias mais pobres, além de mudanças nas regras para medicamentos e planos de saúde, incluindo atendimento a animais domésticos. Há também a alteração do imposto seletivo, o chamado imposto do pecado. As proteínas animais, no entanto, seguiram fora da cesta básica, com imposto zero, o que irritou a oposição. Na manhã do dia de ontem e início da tarde, as lideranças ruralistas se reuniram com o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, e com os membros das frentes parlamentares. Após a reunião que foi realizada na presidência da Câmara, os parlamentares ligados ao agronegócio afirmaram que foram acolhidos apenas os pleitos que não tinham impacto da alíquota padrão do IVA, ou seja, as carnes continuaram fora da cesta básica, zerada, sem tributos. Ponto do setor tentará alterar na votação em plenário. No grupo sem influência, estavam mudanças, por exemplo, na classificação dos insumos agropecuários, nas regras para biocombustíveis e biodiesel. O jornal Estado de São Paulo apurou que a oposição, liderada pelo PL, pretende realizar uma dobradinha com a Frente Popular da Agricultura e outras frentes para garantir a inclusão de carne na cesta. Um abraço aos meus amigos e às minhas amigas e aos assinantes da nossa querida TCM. Até o dia 18 de julho com um novo Radar Econômico às 20h15.